Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Suca. Estamos começando mais uma live hoje. Hoje é um dia muito especial, né? Um dia simbólico, 18 de junho, dia do orgulho autista. Hoje é uma data muito querida, muito simbólica, né? Tanto para a comunidade como um todo, né? Não somente para os autistas, mas também para suas famílias. Então, vou aguardar aqui todo mundo entrar. Oi, Ju, boa noite. A Ju já me mandou uma solicitação para entrar. Eu vou pedir para você mandar também, Suca, que eu acho que fica melhor, tá? O Instagram às vezes dá uns bug, né? E a gente entendeu que quando vocês chamam é melhor pra gente. Mas se você não conseguir, eu posso chamar por aqui, não tem problema não, tá bom? Só pra gente ver se fica tudo certinho. Boa noite, boa noite. Então, acho importante falar, né, pra quem não nos conhece, eu sou a Regiane, sou coordenadora aqui do Coletivo de Ação. Nós somos um coletivo de apoio e informação para as famílias atípicas. Bom, vou iniciar, acho que já entrou. Boa noite para todo mundo. Vou chamar as meninas. Vamos. Espero que dê certo. Senão eu chamo vocês. Suca entrou. Noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não vejo ninguém. Gente, esse Instagram, ele é uma beleza, né? Eu E acho que você, Ju? Eu estou te ouvindo. Tá travando um pouquinho. Tá. Mas você tá me vendo também? Agora eu tô te vendo. Só tá travando, né? Só tá atrasando um Tá bom. pouquinho. Ô, Suca, Oi? vamos fazer assim. Você sai e entra de novo pra gente ver? Tá bom. Só um minutinho. Tá bom. Guardar pra gente ver se dá certo. O Instagram tem dessas coisas. É porque justo hoje o Wi-Fi aqui resolveu dar pau. Eu tô no dados, mas vamos ver se dá certo. Tá nos dados. Ah, eu tô conectando de novo. É, tô nos dados. Açúcar. Aceitei de novo. Agora eu consigo ver. Tô conseguindo, só não tô conseguindo ver a Rê. Ah, tá vendo só a Ju? Só a Ju. Mas agora eu tô vendo alguém. Entendi. Mas Bom, vamos seguir. Já aconteceu várias vezes esse bug, né? Que tá aparecendo aí no Instagram. a Vamos gente ainda seguindo. não conseguiu descobrir. A gente ainda não conseguiu descobrir do Verdade. que se trata. Mas vamos começar aqui, tá? Sim, vamos lá. Então, essa é uma live muito importante, né? Porque hoje é um dia muito simbólico pra gente. É um dia, assim, a gente já conversou com várias pessoas hoje, né? Do quanto que essa data tem uma importância, né? Quanto que ela nos atravessa em tantas esferas, né? Algumas pessoas tem vários lados, né? Algumas pessoas falam que não tem o que comemorar, que não tem do que ter orgulho, porque falta muita coisa. Mas eu sempre enfatizo a questão do simbolismo,
né? Verdade. De quanto que uma data ela simboliza, né, uma luta mesmo, não somente das pessoas autistas, mas das famílias, né? Porque se hoje a gente está nos espaços como esse aqui hoje, onde a gente pode falar, onde a gente pode aprender, onde a gente pode dividir, antigamente não era assim, né? As Verdade. famílias viviam trancadas dentro de casa, com vergonha, né? Então, essa é uma data muito simbólica. Então, hoje eu vou apresentar para quem não conhece, tá? Hoje eu estou aqui com a Juliana, que também é nossa coordenadora aqui do coletivo, e trabalha com terapia com cães. Então, hoje ela vai falar um pouquinho pra gente. Uhum. E estamos aqui também com a Suca, a mãe da Clarinha, Boa noite. que vai vir aqui contar a história dela pra gente, que é muito bonita, muito emocionante. E a gente gosta bastante de acompanhar, né, as informações, enfim. Então, eu vou começar com a Suca, tá bom? Pode ser, Claro, Suca? pode, claro. À vontade aqui para contar a história, a sua história também. Por que que você decidiu também vir para a internet, compartilhar a sua rotina, a sua vida? Sim. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Suca. Na verdade, assim, meu nome é Suelen, mas todo mundo me conhece como Suca, que é o meu apelido, desde criança. E eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? Meu sonho sempre foi ser mãe. E um belo dia Deus me concedeu, né, esse sonho de realizar. Só que a minha gestação já foi muito difícil, né? Eu já tive uma gestação bem complicada. Infelizmente, a Clarinha nasceu prematura, precisou ficar numa UTI aí por 50 dias para ganhar peso, lutando, né? E logo que ela nasceu, ela teve uma hemorragia que ocasionou a paralisia cerebral nela, né? Até então, não tinha nem como saber do diagnóstico de autismo, né? Mas com o tempo, conforme ela foi crescendo, né? O desenvolvimento dela, a gente já sabia que ia ser um pouco diferente, né? E mais ou menos com um ano que eu percebi algumas características autísticas nela, a gente chamava, ela parece que não ouvia, a gente pedia, né, para ela olhar, ela desviava o olhar, o jeito de brincar, a gente notava, a gente que é mãe, a gente sente, né, de alguma forma que Uhum. tem alguma coisa no desenvolvimento da criança. E aí foi então que eu busquei ajuda novamente com a neuro e fizemos a investigação. E e conforme foi feita as terapias multidisciplinares, a gente chegou num possível diagnóstico que era o autismo. Até então, não sabia qual era o nível de suporte, né? E depois, conforme ela foi crescendo, que a gente foi vendo que realmente ela estava num nível precisando de um suporte maior, né? De auxílio praticamente 24 horas por dia, até mesmo por conta da comorbidade, da paralisia, enfim, já viemos uma rotina atípica desde o nascimento, né? E aí, com 3 anos, ela recebeu o diagnóstico de autismo de suporte nível 3. E hoje a Clara vai fazer 9 anos de idade. E ela é uma criança que hoje se comunica alternativamente, graças a Deus, mas é muita luta, né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades com relação a adaptação em escola ainda tem muita dificuldade, né? Esse é um problema, inclusive, muito sério no dia a dia nosso aqui. Mas a gente vai levando com fé, com força, com garra, com determinação, tudo por ela, por eles, né? A gente quer sempre buscar o melhor para os nossos filhos, né? Quer que eles evoluam da melhor forma possível. E a gente vem. Tanto que foi através da minha filha que eu quis conscientizar as pessoas, né? Porque a gente já passou por muitas coisas negativas, né? De que olhares, né? As pessoas não conseguirem compreender. E eu estou falando de um nível de suporte 3, né? Então, assim, mesmo sendo visível, ainda tem muita discriminação, infelizmente, né? Muito capacitismo, doloridas, né? Mas por isso que eu tento levar as coisas com mais leveza possível para que a gente possa conscientizar as pessoas hoje em dia de que os nossos filhos, eles são capazes, sim. Graças a Deus, a Clara está progredindo diferentemente, né, de outras crianças, mas
tá indo bem, né, entre lutas, né, mas a gente tá conseguindo que ela se comunique hoje melhor, né, através da comunicação alternativa. E graças a Deus, inclusive, tem nos ajudado muito, né? Porque é muito difícil. A Clara também é autista não verbal. Então, você imagina a gente não saber o que, que ela está sentindo, né? O que, que ela quer, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Mas graças a Deus a gente está evoluindo nesse requisito que se chama a comunicação alternativa. De modo geral, é isso, é conscientizar mesmo. Meu propósito, né, hoje nas redes sociais é conscientizar, levar informações para que a nossa comunidade, as pessoas em si, possam ter um pouco mais de respeito, amor e empatia pelo próximo, né? De qualquer maneira, é isso, conscientização. Tá muito Ela bom. usa. Não, imagina. Ela usa. É tablet ou é o livro? Ela usa, na verdade, assim, eu comecei fazendo as tags, né, para ela aqui em casa, eu desenvolvi no Canva mesmo, de acordo com a rotina dela aqui em casa, né, e aí eu imprimi, né, e a gente coloca, tem vários lugares, assim, estratégicos da casa, mas hoje também ela usa a comunicação alternativa no tablet, que é o aplicativo do meu amigo Emerson, que é o Speak Out Kids, que está ajudando muito, inclusive, a Clarinha. Eu super indico, inclusive, tá gratuitamente hoje aí no Play Stories. E você consegue ver pelo iPhone, tem até, acho que se eu não me engano, 7 línguas já que as crianças conseguem utilizar. Então, graças a Deus, ela está se comunicando bem, né? Que tem bastante figuras lá. Então, hoje ela está usando esses dois meios de comunicação. E ela faz algum tipo de terapia? Quais que ela já fez? Sim, a Clara faz terapia desde que nasceu, né? Ela fez até hoje, né? Fono, terapia ocupacional, fisioterapia, né? Já também fez hidro, né? Para ajudar no desenvolvimento do andar, porque até então, como ela tinha paralisia, os médicos falavam que ela não ia andar, mas a minha filha hoje anda, graças a Deus, com dificuldades que ela tem uma hemiparesia direita, né? Então já dificulta um pouco mais o lado direito dela, mas ela anda, inclusive já até corre. Que mais? Vamos lá. É psicopedagogo, né? E hoje, infelizmente, por questões mesmo da Clara, né? A gente não está conseguindo ir mais presencialmente, né? Então, a gente está fazendo as terapias hoje online, em casa, né? E, de qualquer maneira, é aquilo, né? A mãe está sempre fazendo praticamente de tudo um pouquinho, né? E eu, como mãe da Clara, hoje eu sou praticamente professora, fisioterapeuta dela, né? Por questões mesmo sensoriais, que é um processo um pouquinho mais complicado para eu explicar para vocês, mas realmente a Clara, de mais ou menos um ano para cá, ela tem essas dificuldades, né? De ir a locais, né? Por conta da rigidez mesmo dela, né? Então, assim, a gente achou melhor para não dar pausa nas terapias, mas pelo menos conseguir fazer online e de qualquer forma tem ajudado. É aquilo que eu falo, as terapias não é só levar na clínica, né? A gente tem que continuar em casa 24 horas por dia, né? E assim e assim eu tenho feito com ela, com a minha filha. Ah, entendi. E ela já fez alguma terapia com animal? Não, eu tava até tentando ver uma vez com a ecoterapia, né? Mas aí eu não consegui, por questões mesmo, como eu te falei, pelo processo que ela vem apresentando, então eu tô tendo maior dificuldade de realmente poder sair com ela, né? Então, ficou parado por um determinado tempo e ainda não sei quando eu vou poder conseguir voltar para as terapias presenciais, né? Mas a ecoterapia era uma coisa que eu gostaria muito que ela fizesse. A gente vai aos pouquinhos, né? Então agora eu vou passar a bola para Ju, né? Que hoje veio falar justamente sobre a terapia com cães, né? Ô Ju, então se apresenta para quem não te conhece e fala um pouquinho sobre essa terapia que não é convencional, né? Como assim as terapias que são mais indicadas, né? Mas que é muito terapêutico, né? E muito benéfico aí.
Gente, primeiramente é um prazer. Primeira live que eu participo no Teação. É uma honra imensa não estar só agora nas ações presenciais, mas também online, podendo falar um pouquinho sobre quem sou eu, o que eu faço, sobre a terapia assistida com animais e o trabalho que eu realizo. Acho que é importante eu começar um pouco do contexto inicial, como a sua iniciou, e aí explicando como que tudo isso iniciou, como tudo começou, qual foi o meu processo, tá? A Ju nem sempre trabalhou na área com os animais, foi um descobrimento, foi um processo de conhecimento, tá? Inicialmente, na área de saúde mental, a gente sempre tem ali, a gente escolhe a área de atuação da gente, que é a questão né, da tua área de atuação, qual vertente que você vai seguir e tudo mais. E eu sempre tive uma afinidade para trabalhar com os cães, né, com os animais, por conta do trabalho que do esporte que eu praticava, vamos dizer assim, né? Eu sou uma das poucas mulheres aí no Brasil que conseguiu uma certificação e se homologou como figurante no esporte de cães de trabalho. E com a minha experiência em ensino-tecnia, que é uma área um pouco muito específica, né, da atuação de comportamento animal, eu consegui, associando a minha paixão pela área de psicologia, juntar as minhas duas paixões, os meus dois dons, vamos dizer assim, né? E comecei a falar, nossa, por que não melhorar e auxiliar o próximo, né? Por que não começar a melhorar o trabalho da atuação dos cães de assistência? Por que não começar a otimizar e facilitar os processos de formação de cães de assistência para atuação dentro do contexto multidisciplinar, né, e das áreas da saúde? E aí comecei a fazer esses questionamentos e comecei ali naquele processo ali pré-pandemia a estruturar, né, com base já nos meus conhecimentos de tecnia e também com base nos meus conhecimentos na área de saúde, formação em psicologia, juntar essas duas áreas do conhecimento, eu percebi uma defasagem muito grande, que aquilo não conseguia chegar até as pessoas não conheciam a abordagem com cães da forma que elas deveriam conhecer, né? E hoje você ouve falar de um cão de trabalho, você vê falar dos cães de assistência na atuação, você vê dos benefícios que essa abordagem traz, mas poucas pessoas sabem explicar da forma correta mesmo. Eu vejo que tem muita gente que romantiza um pouco esse tipo de abordagem, e isso é uma coisa que às vezes gera até uma resistência ao que eu vou falar, mas nem todo mundo tem acesso ou pode ter acesso. Você me trouxe um exemplo agora com a pergunta que a Rê fez, foi: você já fez terapia assistida com animais? Você tem interesse? Né? E você trouxe duas respostas muito importantes. Eu queria ter feito a ecoterapia, mas eu ainda estou esperando o momento oportuno. Então, você me trouxe, nesse seu discurso, dois pontos muito importantes para eu começar a falar sobre abordagem com cães. Nem sempre a abordagem com cães ela vai ser a mais indicada para tudo. Entende? Eu tenho que avaliar o quadro clínico e o contexto do desenvolvimento, do objetivos que eu quero com aquela terapia para a pessoa, e nem todo mundo realmente é adequado a esse modelo. Sim. Da mesma forma que todas as crianças são adequadas ao modelo terapêutico da ecoterapia, por exemplo, tá? E não seria, como que eu posso falar para vocês? Eu não seria profissional se eu falasse que a ecoterapia não, a terapia, a abordagem com cães, né, no modelo terapêutico, a intervenção com cães, ela seria a melhor de todas. Não. Tudo a gente tem que avaliar da forma correta e ver qual que é a melhor forma de abordagem. E do outro ponto que você trouxe foi a ecoterapia. A ecoterapia realmente das intervenções com animais, ela é mais conhecida. Embora a montaria, né, seja um dos modelos que gere mais custos, né, que necessite de mais espaço, vamos dizer assim, ela é mais conhecida na abordagem das IAs, vamos dizer assim, que as intervenções com animais. Verdade. O que todo mundo, quando a gente fala de intervenção com animais, lembra da intervenção com os cavalos. Sim. E isso é um ponto muito importante. A intervenção com cães ela é pouco conhecida, ela é pouco disseminada, embora ela seja extremamente efetiva, ela não é milagrosa, e eu reforço o que eu disse agora há pouco. Nem sempre ela é o modelo mais indicado.
mas hoje é a que você vai ver em muitas instituições, em muitos estabelecimentos, em muitas clínicas. Por quê? Porque o cão, ele é um animal que ele é extremamente adaptável. Se você for analisar na história evolutiva do ser humano, os cães e os cavalos, eles estão sempre presentes na nossa história, né? Mas os cães, no modelo terapêutico, ainda aqui no Brasil, ele ainda está sendo introduzido. Não da forma quanto a ecoterapia é introduzida. E existem motivos culturais, existem motivos envolvendo a questão da formação dos profissionais que atuam na área de formação desses cães, que é extremamente importante. Mas o que é principal salientar sobre essa abordagem terapêutica é que hoje a gente vê, dentro da atuação clínica multidisciplinar, uma área de exploração bem maior para abordagem com cães em relação ao cavalo. Isso envolve questão do custo-benefício, por exemplo. Hoje você manter um cão dentro de um estabelecimento e realizar a abordagem, né? Você vai ter um gasto bem maior em relação ao que você tem em manter um cão, né? Então, você manter um cavalo é caro do que manter um cão, se você for analisar. E a abordagem dentro do contexto terapêutico, é bem mais facilitada, vamos dizer assim, por conta de dimensões, tamanho e treinabilidade, vamos dizer assim também, por conta do cão ele ser um predador, ele ser uma presa. Você ter esse contexto e a melhor introdução dele dentro do contexto terapêutico, porque o cão, ele se assusta com menos facilidade. Existem características na espécie que me possibilitam uma alta treinabilidade e a entrega do que eu necessito dentro do contexto terapêutico para atingir o modelo que a família precisa, vamos dizer assim. Mas o que é primordial, e acho que é o mais importante, é os resultados que a gente vem encontrando. A gente tem vários estudos hoje. Se vocês procurarem qualquer fonte aí, vocês vão ter uma noção dos benefícios que as IAs trazem, né? Que a intervenção com animais traz. Um contexto muito simples, acho que o principal no caso do autismo, né? É a questão do cão ele ser um facilitador no processo terapêutico. E por incrível que pareça, né, você consegue, por meio da abordagem com os animais, potencializar os resultados que você tem dentro do contexto terapêutico. E quando você fala de um animal que é mais versátil, que é mais fácil de abordar, mais fácil de treinar, você está falando que você está tornando mais acessível esse processo terapêutico. E é uma das questões que eu trago com muita clareza, gente. Se automaticamente manter o cavalo, que é um animal de porte grande, não sou contra a terapia com equinos, eu sou super a favor, eu amo ecoterapia, mas se a gente for colocar na ponta de vista, no ponto de vista custo-benefício, manter um cão é mais acessível do que manter um cão de um cavalo. Basicamente, eu consigo atingir mais crianças. Por quê? Porque esse modelo terapêutico introduzido dentro do modelo gratuito é mais viável, né? E eu defendo muito isso. Por quê? Porque as nossas crianças precisam. Então, quem me vê atuando dentro do coletivo, minha proximidade do coletivo foi justamente essa. Dentro do trabalho, ali no início da pandemia, eu percebia uma alta necessidade da abordagem com cães ser introduzida do modelo gratuito, para que as pessoas pudessem ter acesso. E levantar a bandeira e falar sobre isso é importante, para que mais famílias tenham noção não só do benefício, mas também que é um modelo de terapia que pode se tornar mais acessível com o passar dos anos para as crianças que necessitam dessa abordagem. Por que não? Né? Se a gente quer trazer qualidade de vida, se a gente quer trazer melhorias, né? Por que não também falar sobre a intervenção com cães e não só com a intervenção com equinos, certo? E trazendo o trabalho do meu terapeuta, que é o meu projeto, iniciou dessa forma, fazendo as intervenções gratuitamente para as famílias que necessitavam. E os resultados foram surpreendentes, foram maravilhosos. E eu gostaria que isso fosse a mais pessoas, né? E agora o trabalho junto com o coletivo está trazendo, está possibilitando o conhecimento e a informação das pessoas relacionada à intervenção com cães. Muito e basicamente muito legal. Ô, Ju, Muito lindo esse trabalho, inclusive. Ô, Ju, perguntaram aqui se tem algum cão que é mais recomendado, né? Alguma raça, talvez, né?
Essa pergunta é ótima. Gente, o que acontece sobre a utilização de animais no modelo terapêutico, no contexto terapêutico? Primeiro de tudo, é a utilização de uma espécie que eu tenha conhecimento. Então, esse é o primeiro exemplo que eu utilizo para que as pessoas compreendam que, dentre as espécies que existem na natureza, eu sei que existem modelos terapêuticos apresentados com várias espécies, répteis, boto, né? A gente tem uma série, né? Roedores, enfim, a gente tem uma série enorme, uma gama enorme. Mas dentro da história da humanidade, quais as duas principais espécies que estão envolvidas dentro do cotidiano do ser humano? Essa pergunta, se vocês puderem me responder, vai me ajudar. As duas principais espécies que estão introduzidas dentro da convivência com o ser humano, vamos dizer assim. Cachorro e gato? Eu ia falar gato. Gato, eu, por exemplo, amo gato. Gatos também. Na história da humanidade, os cães foi a primeira raça a ser domesticada, e cavalos, gente. O ser humano ele só conquistou a história dele montado em cima de um cavalo, é verdade. Migrou de regiões para regiões montado num cavalo. Então, são os cavalos e os cães. Primeiramente, os cães, tá? Os cavalos eles foram introduzidos no contexto da história um pouco depois. E esse é um ponto importante para a gente partir, por quê? Porque quanto mais tempo eu convivo com a espécie, mais tempo eu tenho de conhecimento sobre ela, tá? Vamos entender que dentro do contexto terapêutico, eu tenho que entender o que eu quero abordar, onde eu quero chegar e quais os riscos que eu tenho que evitar para o meu assistido. Sim. Se eu estou uma espécie que eu não tenho conhecimento, que eu estou começando a introduzir agora no convívio com o ser humano, eu tenho. Vocês concordam comigo que em relação a essas espécies que eu tenho mais convívio, eu tenho menos experiência para poder trabalhar? Então, não é à toa que hoje a terapia com equinos e com cães, com canídeos, a gente tem uma noção maior, né? E vamos dizer assim, manejo com essas criações. Mas o que é importante a gente considerar? Sobre as raças que a gente utiliza, as espécies vocês compreenderam, que são espécies que a gente tem conhecimento sobre comportamento, biologia, zoonose, são vários riscos que a gente tem que evitar para o nosso assistido. O que a gente precisa compreender quanto às espécies caninas? Eu tenho várias espécies de cães de trabalho, entre eles cães que eram utilizados para caça, dentre eles cães que eram utilizados para farejar e para, enfim, para várias funções, guarda e proteção. A raça que eu vou utilizar, será que ela necessita ser uma raça que eu tenho que, de repente, encontrar algum tipo de problema com a legislação local? Então, eu sei que em alguns estados ou em algumas cidades a gente tem preocupação na circulação de cães de focinho curto, vamos dizer assim. Então, raças como Pitbull, né? Eu vou atuar com ele dentro do ambiente terapêutico por uma questão minha, pessoal? Não. Eu tenho que facilitar o processo. Então, se você entende que eu tenho que minimizar impactos relacionados à raça que eu estou escolhendo, o que vai definir, basicamente, qual raça que eu vou utilizar vai ser o público que eu estou atendendo. Então, geralmente, a gente acaba utilizando cães mais dóceis, cães de habilidades mais, não os mais bonitos, vamos dizer assim, mas cães mais dóceis que atendem às necessidades que eu preciso. Mas, Ju, esses cães precisam ter um pedigree? Sim, para trabalhar dentro do contexto terapêutico. Eu ia perguntar isso do pedigree agora, se teria que ter. É isso que eu ia perguntar. Tem, porque para ter uma certificação de atuação como um cão-guia, por exemplo, cão-guia para cego, porque cão-guia para cego, mas ele é um cão de... Sim. Ele precisa de uma carteira. Essa carteira de trabalho só é possível quando a gente consegue compreender a genética dele. Por que esses cães precisam ter uma definição de genética? Porque, imagina eu compro um cão-guia hoje, ou eu vou lá e faço a formação de um cão-guia para eu ter ele para mim na minha casa. Imagina que por algum genético, em questão de 3 meses, ele tem uma doença degenerativa, ele tem um problema na coluna. Você acha certo isso? Você gastar anos na formação de um cão-guia e esse cão apresentar um problema depois? Um problema de saúde que é genético? Sim. Que é condicionar a raça? Então, quando a gente seleciona a raça, muitas vezes a gente não está selecionando o padrão estético do animal. A gente está selecionando
funções genealógicas dele para garantir que aquela pessoa que está recebendo assistência dele tenha total eficiência do trabalho dele. Um cão-guia hoje, ele tem um prazo de trabalho, ele precisa, né, atuar por alguns anos. Então, porque é um investimento em cima disso, há um tempo de treinamento, há um tempo de trabalho. Então, para a pessoa que está recebendo esse cão, ela precisa ter uma certificação de que esse cão não tem um problema cardíaco, um problema de visão, um problema na coluna. Então, quando a gente seleciona a raça, a gente não está selecionando estética, a gente está selecionando qualidade de vida para ele e também os desempenhos que a gente quer e as características que a gente quer que ele tenha dentro do ambiente, do contexto multidisciplinar dentro da clínica. E só uma pergunta, no caso, por exemplo, depois, o cachorro que ele vai trabalhar por esse determinado período, ele quando chega, que cessa esse período, ele se aposenta? Como que funciona nesse caso aí? Porque aí ele não vai ser mais o cão de auxílio, né? Mas aí depois ele vai se aposentar, ele vai poder continuar vivendo com aquela família? Eu tenho essa dúvida também. Porque Eles aposentam e vão para casa e assim, eles aposentam, mas eles não exercem mais a função sim, de trabalho. sim, mas ele continua com aquela família ou não, não mais? Eu vou dar 2 exemplos para você. O cão que atua na área clínica, que não vive com a pessoa, e o Tá, cão de tá. assistência, tá? Dentro de uma área clínica, vamos dizer assim, ou dentro de uma corporação, prestando serviços terapêuticos, Uhum. ele se aposenta. Geralmente ele fica com o condutor, ou seja, Ah, o veterinário de avaliação, porque eles passam por avaliação constante. entendi. Olha, ele já está na hora dele aposentar, então é feita até cerimônia, geralmente, na maioria das instituições, quando os cães aposentam. É muito bonito. E aí ele Legal. vai para ficar com o tutor, que foi com quem ele exerceu a função a vida inteira. Isso na maioria das vezes. A gente tem muitos exemplos assim na Polícia Militar do Estado de São Paulo, na GCM, em outras instituições também de grande porte, onde os cães trabalham e depois, quando eles aposentam, eles têm uma vida de aposentado, literalmente. Eles vão para viver junto com o condutor, que foi quem treinou, formou. É aquela pessoa que teve maior Maior vínculo com vínculo, ele para. né? Ah, Exatamente. Então eu já recebi já cães aposentados na minha casa com o maior orgulho do mundo e viveram muito bem até os últimos dias de vida. Quem conheceu e me conhece sabe que o Phantom, o Atos aposentou junto comigo, né? Mas a gente tem os cães de trabalho e assim, eles têm uma aposentadoria digna, eles envelhecem do lado de quem eles amam, vamos dizer assim. E no caso da assistência, simplesmente se encerra por ali o período de atuação dele. Eu não vou exigir de um cão guia, vou dar um exemplo, tá? Que ele precisa ter uma noção ele precisa estar caminhando muito bem, ele precisa estar subindo e descendo dos lugares, essa função se ele já está idoso. sim. Então, quando a gente aposenta ele para de exercer essa função. E existe um contexto no treinamento que ele compreende quando ele está trabalhando, quando ele não está trabalhando. Então, quando ele se aposenta, ele simplesmente deixa de exercer a função dele. E esse cão, ele tem uma vida, uma rotina normal, como de qualquer outro cão, tá, gente? Ele tem uma velhice digna e ele descansa do lado de quem ele ama, que é o condutor dele, a pessoa que ele ajudou a vida toda, né? Ai, que legal. Isso que eu queria saber. Porque depois Então, daquele ó, vínculo, né? É dura. Ele se aposentou, tudo bem, ele não vai trabalhar mais. Mas aquele vínculo que tem ali com a pessoa, né? Aí simplesmente perde. Eu fiquei, será que o cachorro vai embora? Como que funciona? Fiquei com essa dúvida ó, mesmo. quanto tempo, tá? Varia de acordo com o tamanho do cachorro. Uhum. Cães menores se aposentam mais velhos, cães maiores se aposentam Mas, mais novos. uhum. Então, médio porte se aposente em torno de 6 a 7 anos de idade, tá? Mas quem define isso sempre é o veterinário, porque a gente sempre tem uma pauta que assim, é o bem-estar único, tanto do indivíduo que está sendo assistido por esse animal, quanto do cão que está prestando trabalho. Então, não sempre a gente vai levar em consideração o bem-estar do animal que está prestando serviço ali, que está sendo treinado para prestar o serviço. Então, se esse cão porventura apresentar alguma condição que iniba ele de exercer a função dele antes desses 6, 7 anos, esse cão vai ser aposentado. E não tem problema nenhum, tem mais condições físicas de exercer a função, entendeu? Vem outro e a gente tem outro e coloca ele no lugar. Ô, Ju, vou aproveitar aqui
Vou te usar agora, né, pra gente. A gente tá aprendendo muito, né, Suca? Sim. Não Ô, sabia, nossa, ó, eu tô fazendo as minhas anotações, hein? não sabia de muita coisa. Ô, Ju, eu acompanho uma outra profissional também, né? E eu queria saber assim, qual terapeuta que pode trabalhar, né, com a intervenção, né? E também, qual que é a diferença, se tem alguma diferença, né? Porque você nomeia como sinotecnia, né? E aí essa outra profissional que eu sigo, por exemplo, ela só nomeia como IAA, né? Tem Uhum. diferença? Como que é? Eu sou especializada nas duas funções, é por esse motivo. Sinotecnia é uma área de estudo que avalia tudo que é relacionado ao treinamento, à formação de cães, bem-estar e qualidade de vida de cães de trabalho, vamos dizer assim, tá? Eu tive essa especialização e essa formação por conta do esporte que eu praticava. Hoje eu sou professora de sinotecnia, ensino-tecnia, né? Na área. E o que acontece? Hoje, grande parte, isso é um problema, tá, gente? Grande parte das pessoas que atuam na área de saúde não tem conhecimento em sinotecnia, entendeu? Então, isso é em várias regiões do Brasil. E isso é um dos motivos até da terapia assistida com cães, ela não ser tão difundida na nossa cultura aqui no Brasil. Em relação a outros países, por exemplo, se você analisa locais na Europa, por exemplo, França, Espanha, Bélgica, você tem várias regiões onde lá é mais difundido. Por quê? Porque sinotecnia, os esportes com cães, são esportes nacionais. Então, quando a gente avalia e tem profissionais da área da saúde que têm conhecimento em sinotecnia, né? Então, profissional da área de AA, que ele é formado em psicologia, vamos dizer assim. E ela se especializou, ela teve uma extensão continuada na área de intervenção com animais, vamos dizer assim. Se ela quer abordar com cavalos, com equinos, ela vai ter que buscar uma especialização em equinos, certo? E ela vai abordar com equinos. Se ela vai buscar uma especialização em abordagem com cães, ela tem no mínimo conhecimento em sinotecnia. Por quê? Eu uso bastante esse exemplo, não sei se vocês vão compreender o exemplo que eu vou passar para vocês, mas acho que vai ser mais pedagógico, vamos dizer assim. Uhum. Os cães, eles não estão sabendo por natureza. A gente precisa treinar esses cães e formar esses cães. Sim. Eles não funcionam de uma forma automática, que desculpa, conecto um pendrive no cachorro e ele aprende tudo que eu preciso. O cão é como se fosse uma plataforma e eu vou instalando nele habilidades necessárias para que ele possa prestar o serviço a uma pessoa com uma necessidade especial, entende? Então, o sinodólogo, ele é o cara que é responsável em entender a raça, entender a espécie, entender do trabalho de formação de base desse animal, para conseguir fazer isso com qualidade e respeitando o bem-estar desse animal, sempre. Então, existe um estudo de anos para conseguir atender as necessidades dessa área, tá? Porém, vamos dizer assim para você que hoje nós temos, aqui no Brasil, muitas pessoas que têm capacitação em conhecer e desenvolver o trabalho, porém eles não têm conhecimento também na área da saúde. Então vocês entendem que é uma defasagem, que é o pessoal da área da saúde não tem conhecimento, a área de sinotecnia, a sinotecnia não tem conhecimento da saúde. E qual que é a função do meu terapeuta o bicho? É justamente desfazer essa barreira. Eu faço capacitação profissional para pessoas que são da área de sinotecnia e precisam compreender mais da área da saúde para poder atuar dentro do ambiente terapêutico e saber como se comportar, como também eu atuo na formação de profissionais que são da área da saúde e precisam começar a compreender mais sobre sinotecnia para saber como atuar. Porque não adianta você chegar dentro de um ambiente e falar assim, eu pratico terapia assistida com animais, eu faço intervenção com cães. Legal, mas você precisa entender quais os objetivos que você tem com aquele projeto terapêutico, com aquela abordagem terapêutica. Esse animal é capacitado? Ele realmente está formado para exercer a função? Esse animal ele tem condições de saúde para fazer isso? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com zoonoses. Se vocês atuarem na área
por exemplo, áreas que atuam com crianças oncológicas, né? Crianças que estão, lógico, você tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque são pessoas que estão com a imunidade muito baixa. E se você fica com um animal sem cuidado, sem vacinação, tem histórico, né? Que eu digo histórico, tudo é monitorado nesse animal. Se ele apresentou algum problema de saúde, a gente precisa saber. Não por uma questão de estética, novamente falando, mas por uma questão de saúde, tanto do assistido quanto do cão. Porque às vezes eu posso estar sobrecarregando um animal que está com um problema na coluna, porque ele tem uma displasia, vamos dizer. Ou eu posso estar comprometendo e colocando em risco uma criança que possui um câncer e está em tratamento, ou está fazendo tratamento, ela está pós-transplantada de medula, e ela está com a imunidade dela baixa, entendeu? Então, a gente precisa compreender tudo que envolve a abordagem com animais antes de realizar. E o que eu via muito antes? A pessoa pegava o cachorro e falava, fazia algumas atividades de treinamento e falava, olha, eu estou realizando terapia assistida com animais. E o que eu trago, gente, terapia assistida com animais, uma intervenção com cães, ela precisa atender a vários aspectos, para que a gente consiga realmente definir que aquela abordagem é uma abordagem que está tendo uma efetividade, que ela está tendo uma direção. Fora isso, gente, infelizmente, eu não posso contextualizar como uma abordagem terapêutica. Até em respeito ao assunto. Imagina você levando seu filho ou sua filha hoje para um ambiente terapêutico, uma abordagem com cães, onde uma terapeuta não sabe onde ela quer chegar, o que ela quer abordar, o que ela quer fazer evoluir dentro do contexto. E um profissional que está conduzindo o cão, que não entende o que ele está fazendo e ele não entende o que a terapeuta está pedindo para ele fazer com o animal. Então, essa comunicação que eu tento estabelecer com a proposta do meu terapeuta ao bicho. Quanto à especialização, Rê, que é uma resposta muito específica, não existe um curso de formação e especialização aqui no Brasil em abordagem. Existem alguns que estão iniciando agora, nós temos cursos renomados aqui, que estão começando a abordar esse tema, porém não existe de forma estruturada uma abordagem técnica exata que envolva a terapia assistida com animais. A minha formação não foi aqui, foi em outro local, por conta da minha especialização em sinotecnia, foi na Espanha, tá? Porém, o que acontece? Hoje, eu não posso falar, a abordagem terapêutica com o cão dentro do contexto terapêutico clínico, vamos dizer assim, vai ser direcionada pela abordagem que a psicóloga, por exemplo, ela deseja fazer. Então, você tem psicólogo comportamental, você tem outros psicólogos que atuam de diversas áreas de atuação, e ele vai direcionar a abordagem de acordo com a área de conhecimento dele, tá? Mas, por exemplo, fisioterapeuta, você tem o TO, você tem a nutricionista, você tem a equipe multidisciplinar que hoje precisa começar a compreender como que é a abordagem com animais e que hoje está começando a introduzir dentro do contexto multidisciplinar a abordagem com os cães, como facilitador para o trabalho deles. Então, hoje você tem terapeutas ocupacionais que fazem trabalhos maravilhosos na parte do desenvolvimento sensorial da criança utilizando cães. E ele vai utilizar a vertente de abordagem dele, entendeu? Mas a gente respeita muito. O que não acontece, na maioria das vezes, é a formação e especialização do profissional que atua conduzindo o cão e do profissional da área da saúde que às vezes não tem conhecimento em comportamento animal e está atuando com o animal ali dentro do contexto terapêutico e não conhece um pouco sobre a raça, não se aprofunda nisso. Entendi, bacana. Muito. Obrigada, Ju, pela aula. Foi uma verdadeira aula, né, Muito bom, adorei, gente. Tô amando. E a gente que gosta de animais, né? Então, a gente fica encantado. Agora eu queria perguntar para você, né? Aproveitar também essa oportunidade, né, de conversa. A gente conheceu a Suca pessoalmente, né? Recentemente, no É verdade. Eu senti assim, posso estar errada, mas eu senti você uma pessoa muito calma, né? De uma paz, enfim. Fala para mim, o que você considera assim que foi, né? O seu maior desafio aí nessa jornada com a Clarinha e o que você espera, enfim. Bom, assim, eu vou ser bem sincera, a realidade é a maternidade real, gente.
O que eu peço para Deus, por exemplo, sempre, né, é que me dê saúde e força, né, para conduzir, porque eu sei que cada um tem uma jornada, uma missão de vida, né, e eu tenho muitas dificuldades com a minha filha também, né, por ser uma criança já com algumas comorbidades, a paralisia, a gente tem que lidar com a paralisia cerebral, o autismo de suporte nível 3, então, assim, não é que é romantizar, né? São dias de luta e dias de glória, né? Tem dias que são tranquilos e tem dias que são muito mais agitados. Recentemente, é, fez um mês hoje que a minha filha quebrou o pezinho, eu até te falei, né, Rê, lá na Expoteia, por conta da paralisia, ela tem o pé mais pronado para dentro, né? E brincando no quintal, infelizmente, ela virou o pé, né? E teve uma fratura. Graças a Deus não foi uma fratura grave, né? Mas vai ficar aí. Ontem, inclusive, retornamos no ortopedista, tá? Graças a Deus tá colando, não vai precisar de cirurgia. Tá com a botinha, RoboFoot. E a gente vai vencendo. Na verdade, assim, o que eu vejo de modo geral, né? A gente precisa ter muita paciência, né? Muita paciência mesmo para conduzir de forma geral, né? Porque minha filha depende de mim, assistência 24 horas por dia. Graças a Deus, hoje ela não, desde os 4 anos ela não usa mais fralda, mas ela precisa de assistência para eu poder levar no banheiro, baixar, para colocar, para sentar, para fazer o xixi, né? O número 2, tomar banho, precisa de ajuda, de auxílio, já mesmo sem o pezinho quebrado, né? Comer, graças a Deus, ela tá tentando já o lado esquerdo, né, que ela utiliza normal, tá conseguindo já se alimentar, mas tem dificuldade, né, por conta do lado direito. Então, assim, a gente vai vencendo, né, vai vencendo coisas no nosso dia a dia mesmo, com bastante estimulação, paciência, sabedoria, é o que eu peço para Deus, né, que me dê muita paciência, muita sabedoria, muito equilíbrio emocional, e mental, assim, de modo geral, para conduzir, gente, porque não é fácil, não é romântico. Eu coloco lá nas minhas redes, eu procuro motivar outras famílias, outras mães, de forma mais leve, né? A gente brinca, a gente coloca um meme, mas é para quê? Para transformar a nossa rotina que fique um pouco mais leve, porque a gente sabe que chega no final do dia, a gente já tá arriado, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, mas é uma forma que eu encontrei de que as coisas se tornem mais leves para mim, para minha família, no dia a dia. E é isso que eu tento transparecer para todos, que não adianta a gente se desesperar, viver um dia de cada vez. Eu falo que a maternidade, por si só, já é uma montanha russa, né? E sendo atípica, então, tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias que a gente tá lá embaixo, e assim a gente vai levando. E assim eu tô seguindo, com fé em Deus sempre e com principalmente muito amor, paciência e muito amor, acho que é a palavra, né? De qualquer maneira, o amor que tem me conduzido para que eu possa ter forças, né, para essa jornada, que eu posso dizer, é uma jornada de. Ai, gente, desculpa, é que eu vou ficar emocionada aqui, mas é uma jornada difícil, mas que também transcende muito amor no meu coração, porque eu amo minha filha mais do que tudo nessa vida, e hoje, por ser um dia também do orgulho autista, e sim, eu tenho muito orgulho de tudo que minha filha já viveu, de toda a trajetória que ela já passou, por muitos obstáculos que ela já superou, e eu tenho orgulho dela por isso. É isso, gente. É paciência, amor e muita resiliência. Obrigada, Suca, muito bonito. É sempre muito inspirador mesmo, acho que essa é a palavra, né? Ouvir a história de outras famílias, né? A gente saber que a gente não passa isso sozinhos, né? Que tem outras famílias passando, às vezes igual, às vezes mais desafiador, né? Às vezes menos, mas toda família típica, né? Sempre tem um desafio, Sim, uma barreira, né? Um obstáculo. E a gente vai, às vezes eu falo, né, que
Em um dia a gente pode viver várias coisas, né? Às vezes Verdade. a criança pode acordar um pouquinho mais agitada, um pouquinho, né? E a gente pode ter mais desafios, e ao longo do dia vai melhorando, aí depois piora. Então, às vezes é uma montanha russa. A gente fala que é sempre de pouquinho em pouquinho. É. Na pandemia, né, quando tava todo mundo, enfim, um pouco angustiado, Sim. né? Eu li um texto e eu tô lembrando dele agora, que dizia o seguinte, né, que em momentos muito desafiadores, né, a gente tem que andar de pouquinho em pouquinho, né? Então, é um passo de cada Cada vez. vez. E com os nossos filhos é exatamente isso, né? É um passo de cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Igual a gente aprendeu bastante hoje aqui com a Ju, né? Que Verdade. trouxe, que trouxe essa aula aqui pra gente, né? Achei bem bacana. E o que eu ia te perguntar, mas você já respondeu agora no final, né? É o que que esse dia representa para você, né? O dia 18 de junho. Mas você já respondeu, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente se a gente, né, o orgulho tem que começar dentro da nossa casa, Sim, né? Com o sim. nosso filho, com a gente, esse orgulho que nos coloca no mundo, né? Sim. Que faz com que a gente venha aqui numa rede social mostrar a nossa cara, né? Contar a nossa história, Sim. contar a nossa história de superação, de alegria, de tristeza, de angústia, mas também de muita vontade, e eu acho que você resumiu bem, Suca, de muito amor, né? Sim. Porque só o amor é que faz com que a gente. Às vezes a gente cai, mas a gente levanta, né? Sim. No instante seguinte, se precisar, eu acho que Verdade. não tem outra palavra mesmo que possa representar melhor aí essa nossa trajetória. Uhum. Ô Ju, agora eu queria ouvir de você um pouquinho, o que que você acha desse dia de hoje, né? Dia do Orgulho Autista, o que que você tem para dizer sobre isso? Eu vou. Quando eu comecei a fazer o trabalho, alguns anos atrás, eu conheci algumas mães. E eu acho que foi o que me motivou sempre em estar realizando qualquer trabalho relacionado à intervenção com cães. Eu vi como que era inesgotável a força de vontade dessas mães. E como era bonito você chegar. Eu entendi ali naquele contexto que, assim, sem aquela mãe ou aquele pai, ou a boa vontade da família, a colaboração da família, foi aquilo que você descreveu, Rê. Não existe. Não, todo dia uma novidade, todo dia tem alguma coisa para contornar, todo dia tem alguma dificuldade, às vezes, para transpor. E não é fácil. Mas quando eu tive a permissão, por conta do trabalho, de estar dentro e de compreender qual que era aquela rotina dali de dentro, eu comecei a entender a dimensão daquilo. E hoje, o Dia do Orgulho para mim é justamente isso, é a dimensão que até hoje nunca tomou. Eu tenho muito orgulho porque hoje nós estamos, mesmo que não tendo a força que nós deveríamos ter, a gente já tem poder de fala, a gente tem voz, mas a gente precisa de mais. E o quanto é preciso conscientizar as pessoas sobre a realidade do próximo, sobre a realidade dessas famílias, sobre a realidade dessas mães, sobre a realidade dessas pessoas, porque dessas crianças. Porque se a gente, como até então, até um tempo atrás, a Rê mencionou isso, não era mencionado. E hoje, quando a gente chega e se impõe e fala, gente, vamos fazer uma live, gente, vamos falar sobre os direitos, a gente, a gente tem esse papel, a gente tem esse direito de fala, e isso é muito importante, porque além das dificuldades que essas mães ou que essas famílias passam durante todo sempre, assim, vamos dizer assim, você ainda sofrer com uma comunidade que não te vê é difícil. Então, hoje é um dia em que as pessoas nos veem. Hoje é um dia que a gente tem que ter orgulho, que as pessoas precisam entender que a gente está aqui e que precisa ser feito algo, e que a gente precisa pensar em algo para poder melhorar como se fosse pra gente, entendeu?
é compreender que hoje, se a gente não começar a falar de inclusão de uma forma séria mesmo, eu acho que eu não sei como que o mundo vai ser daqui a alguns anos, entende? Então, para mim, tem um significado muito de renascimento, um significado de perseverança, um significado de persistência. E eu espero que no próximo a gente vai estar aqui fazendo a mesma coisa, falando e mostrando para as pessoas que a gente existe, que existe um trabalho que fala sobre isso, que existe profissionais que abordam isso, que existem mães, que existem famílias, e que existem pessoas e que, diferente delas, às vezes tem uma realidade diferente, entende? E que ela é convidada a compreender um pouco no Dia do Orgulho como que é a nossa realidade, ou como que é a realidade de muitas mães que vivem isso no dia a dia. Não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer, mas o Dia do Orgulho, ele fala muito, sabe, sobre a gente está aqui, a gente continua aqui, a gente vai continuar aqui falando sobre isso. E vamos falar Ponto muito. final. Se depender da gente, né, Rê? A gente vai continuar, né, Ju? Continuar conscientizando entre trancos e barrancos, viu, gente? Eu falo mesmo. Vamos continuar levando a nossa voz pelos nossos filhos, pela família atípica ou não família atípica, mas enfim, né? A gente precisa continuar conscientizando diariamente. E esse é o meu propósito. E eu vou continuar com esse propósito até a hora que Deus permitir, né? E que se demore muito, né? Mas enfim. E só para concluir, Rê, que eu acho que eu não falei, é que mesmo entre altos e baixos da maternidade atípica, né? A gente também é feliz, sim, né? Porque todo mundo acha que a gente, né, por ser uma família atípica, a gente não pode ser feliz, mas não, gente. A gente tem dias bons e dias ruins, mas a gente também é uma família feliz. Eu sou grata, mesmo que por muitas dificuldades que a gente passa, assim, com a minha filha, eu tô falando no meu caso, tá? Minha filha, né, tem muitas comorbidades, enfim, é uma criança, assim, com nível 3 suporte, então é difícil, sim, mas eu sou muito feliz com a filha que eu tenho, gente, que fique bem claro isso, eu amo minha filha incondicionalmente e vou lutar por ela e por outras famílias e por outros autistas, PCDs, quem for, enquanto eu tiver voz, eu vou falar também pela minha filha, então assim, podem falar, ó, me aguente, mas eu vou continuar lá gritando que é isso, gente. Eu levantar a bandeira, é isso. Todo mundo tá aqui. Muito obrigada mesmo. É aquela frase que a gente fala sempre, né? Mostrem os autistas para o mundo, né? Sim. O mundo precisa conhecer os autistas, suas famílias, nossa luta, nossa garra, né? Que acho que a gente sempre tem bastante. E é isso mesmo, né? A gente fala que o diagnóstico não é um destino, né? E não é um destino para a infelicidade. Não é um destino, né? Não necessariamente uma família que tem uma criança com deficiência está fadada a ser infeliz, né? Tem várias outras famílias que vivem outras situações, né? E que são muito mais desafiadoras, né? Causa muito mais sofrimento do ponto de vista psíquico, né? Então, achei super importante a sua fala, tá? De que a gente é feliz, sim, a gente é muito feliz. E a gente é feliz, inclusive, nessas trocas, né? De poder trocar com outras famílias a nossa história, né? A nossa vivência, as nossas experiências e também mostrar para as outras pessoas que é possível a gente estar em comunidade, né? E se apoiar, né? Uma família apoiando a outra. Então, eu queria agradecer demais, tá bom? O tempo de vocês, por vocês dividirem a história de vocês, por essa aula maravilhosa da Ju, gostei Maravilhosa, demais. Ju. Gente, amei. Depois eu vou te chamar no direct, hein? E por você compartilhar a sua história também, Suca. Tá Obrigada. bom?
Então, Eu só quero agradecer, agora eu preciso pode agradecer, falar, né? É, pode falar. muito obrigada pela oportunidade. Eu amei conhecer vocês pessoalmente. Você, o Thiago, gente, olha, vocês são luz mesmo, é aquilo que a gente sempre está vendo, acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, conversando, trocando um pouquinho de experiência, aprendendo principalmente, né? Que eu acho que a gente está sempre aberto a aprendizados, né? E muito obrigada, queria agradecer a todos vocês. Rê, Ju, obrigada por hoje, de coração, viu? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Quer falar, Ju? Gente, brigadão. É assim, eu tô no coletivo com muito amor, com muito carinho, assim, de alma. Minha alma, minha atividade do coração na minha vida é o coletivo. Eu sei que a vida é corrida de todo mundo, mas tirem um tempo para poder ver o trabalho que o Teação está fazendo, ver o trabalho de inclusão que o Teação está realizando. E eu agradeço principalmente, Rê, pela oportunidade, porque falar de sinotecnia numa live para as famílias é uma coisa um pouco. Eu tento não ser logorreica, mas a gente acaba sendo, porque é um tema um pouco difícil de transcorrer e a gente precisa de mais tempo para poder explicar. Mas eu quero disseminar assim de coração e como a Suca falou, a gente está aqui por amor, acho que antes de tudo. O amor, ele é a força mais sutil. Eu falo isso o tempo inteiro. Mas ele é a força mais poderosa que existe o tempo todo. Então eu tenho amor pelo que eu faço, eu tenho amor pelo trabalho que eu realizo e eu tenho amor por fazer parte dessa realidade, desse coletivo, entende? Eu pertenço a algo. Eu tô aqui. Suca, você é maravilhosa, cara. Não tenho nem o que falar. Ai, obrigada, gente. Já amo Ah, vocês. Eu sou assim mesmo. A Rê me conheceu. Beijo, abraço, né, Rê? Beijo mesmo, abraço mesmo. Quando eu gosto, gosto mesmo. E, enfim. isso é ótimo, porque a gente precisa ter essa troca de carinho, de amor, de coisa boa, entendeu? Então, que venham outros dias que a gente possa estar falando muito sobre os temas e conscientizando muito essa galera aí, porque tem muita coisa para falar, gente. Tem muito tema para abordar. Nossa. Tem muita coisa. Tá? E obrigado pelo espaço. Que tenham mais lives para a gente Amém. falar, não Vai ter, se Deus quiser. para ter espaço para todo mundo poder falar. Verdade. Ai, meninas, gratidão. Um grande beijo para vocês e para todos que assistiram. Depois vai ficar Vai gravado no ter nosso fotinho? canal no YouTube. Vamos tirar uma fotinho? Pode Ai, gente, tirar. Vamos lá. Tira. pelo bagunçado. Oi. Aê! Beijo para vocês. Até a próxima. Até, meus amores. Fiquem com Deus. E uma boa noite. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Amém. Tchau, tchau.